algo da parte de Deus. Deus tem falado muito ao meu coração de um tempo para cá a respeito desse texto. Pode colocar para a gente o tema da nossa meditação de hoje? Você me ajuda? Qual é o tema? 1, 2, 3, vai. Somente Lucas. Abra comigo a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, a partir do seu verso número 6. A idade vai chegando, está tudo complicado, irmãos. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu espero muito que Deus fale ao teu coração, de verdade. De verdade. Você sabe que esse texto é a referência das últimas palavras registradas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E essas são as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo. E ele vai dizer assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele continua dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aí o versículo 9 é de suma importância, me ajuda, o versículo 9, tão pequenininho, mas tão poderoso. O que ele diz? Procura vir ter comigo depressa. No versículo 11, no versículo 10, desculpa, Mateus, o texto diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Aí ele diz no versículo 11, tema da nossa meditação, me ajuda. Só até aí, vamos lá, versículo 11 até o primeiro ponto, me ajuda, vai. 1, 2, 3, vai. Somente Lucas está comigo. Deixa eu orar. Deus e Pai, toma-me nas tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. Que o teu Espírito possa falar aos nossos corações, Senhor, de forma tão poderosa, tão viva, tão eficaz. O escritor aos Hebreus, Deus diz que a tua palavra é como uma espada, com poder de tocar, de cortar para os dois lados, Senhor. Diz que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, porque ela tem um poder de penetrar entre alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta a discernir os pensamentos e desejos do coração. Então, Deus, usa-me conforme a tua vontade, Deus. Se eu te pedir de novo, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, Deus. Que a tua vontade venha prevalecer. Aleluia. Diga aleluia. Paulo vira e diz: somente Lucas está comigo. Eu não sei se quando foi escrito isso, aonde estava Lucas, porque eu tento me colocar no lugar dele. Como assim, pastor? Não é suficiente? Eu já prego daqui por diante e te levo à linha de concepção que ele me deu, que o Eterno me deu. Deixa eu repetir, eu não sei onde estava Lucas. Eu não sei se ele teve acesso a esse manuscrito. Eu não sei se alguém leu isso para ele, como que ele se importou depois que foi lido, foi dito o que Paulo declarava nas suas últimas palavras. Somente Lucas. Se nós olharmos
entendermos a história de Lucas, Lucas começa a sua caminhada com o apóstolo Paulo em Troade. Você sabe que ele é o escritor de Atos dos Apóstolos. E Lucas era médico. Para você ter uma noção, Teófilo, que era um comandante de uma autopatente, foi quem investiu em Lucas, para que Lucas se formasse. É certo que tanto o Evangelho de Lucas quanto o Atos dos Apóstolos, ele vai endereçar para Teófilo. Ele escreve a fim de que Teófilo conhecesse toda a história de Cristo e tudo aquilo que ele havia passado junto com o apóstolo Paulo. Em Troade, lá em Atos 16, no seu versículo de número 6, só para que vocês entendam um pouquinho dessa minha pequena introdução. O texto diz assim: e percorrendo a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, isso é ele narrando, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deixa eu voltar ao versículo 9 para te dar uma informação importantíssima. O apóstolo Paulo, ele é um antes da Macedônia e um depois da Macedônia. Nós costumamos dizer que para a vida de todo cristão existe uma Macedônia que precisa ser rompida. Depois da Macedônia, o apóstolo Paulo é um outro homem. Mas eu prossigo porque esse não é o objetivo fundamental de tratarmos sobre isso. E aí no versículo 10, o texto vai dizer assim: assim que teve a visão. Quem teve a visão? Paulo, me ajuda, quem teve a visão? Imediatamente procuramos nós, eu estava com ele, procuramos partir para aquele destino. É interessante que a visão é dada para o apóstolo Paulo, mas aqueles que estão com o apóstolo Paulo seguem sem precisar ver, irmãos. Tu entende? Tu entende a diferença da geração de Abraão para a geração de Isaac? Quem foi Isaac? O filho de Abraão. A geração de Abraão é aquela que ouve a voz de Deus. A geração de Isaac é aquela que ouve a voz do pai. Porque quem ouviu a voz de Deus foi o pai e segue. E aqui nesse texto, o texto diz que eles vão partir imediatamente. Nós vamos olhar para essa história tão linda de Lucas. Para você ter noção, Lucas, alguns escritores vão dizer que ele pastoreia Filipe, porque ele é nativo de Filipe. E ele vai pastorear os filipenses, irmãos, durante aproximadamente 6 anos. E ele deixa em Filipe um legado lindo e maravilhoso. Para você ter noção, quando você vai na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do seu versículo de número 10, estou só te dando um pano de fundo e depois aqui eu vou e avanço com a mensagem. O texto diz assim na NVI para a gente. O texto diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram os seus interesses por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome.
tendo muito, passando necessidade. Aí vem o versículo 3, sobejamente conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Ele continua: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês são tão especiais para mim, vocês são tão importantes para mim. Dê-me toda a sua atenção, por favor. É assim que a igreja funciona aqui. E o apóstolo Paulo começa a mostrar a sua gratidão aos filipenses. Lucas esteve com o apóstolo Paulo nas 4 vezes que ele esteve encarcerado. Uma em Jerusalém, outra em Cesareia e 2 em Roma. Ele era um judeu. Eu preciso te dar algumas informações que se converte. Os historiadores vão dizer que ele nunca se casou. Um homem de uma vida simples, ainda que médico. E que talvez ele não tenha sido uma testemunha ocular dos eventos relatados no Evangelho de Lucas, escrito por ele. Mas foi um coletor de informações precisas. Ele vai escrever algo e vai endereçar a Teófilo, já te falei sobre isso, um oficial de alta patente que o patrocinou. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos representam 27% do Novo Testamento. E representa o bloco de informações mais poderoso somados. Isso tudo narrado, escrito por Lucas. Quando que ele escreve isso? Talvez no período de 2 anos em que Paulo estava preso, e ele próximo de Paulo. Então eu já começo a te mostrar que ele não é uma pessoa qualquer. Lucas foi o único que relatou que Cristo comeu com os seus discípulos. Nenhum outro relatou dos 3 evangelhos. Só ele, como 4º evangelho, vai relatar isso. Ele é o único que vai relatar que Cristo aparece para os discípulos no caminho de Damasco. Estou falando de Lucas. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que agora olha para o lado e vê pessoas o abandonando, e que vai observar que Lucas permaneceu. Alguns foram por questões estratégicas de pregar o evangelho em outros lugares. Demas abandonou o evangelho, e ele vive de somente Lucas. Eu não sei se você consegue ter a dimensão da importância daquilo que eu começo a tratar daqui por diante. Do que o Senhor começa a tratar, pastor, daqui por diante? Da importância de ter um Lucas do teu lado, de ter alguém do teu lado que tu possa dizer assim: eu não estou só. Lucas, ele vai abrir mão, ele não vai se casar. A sua vida vai ser uma vida voltada para servir o apóstolo Paulo. E eu fico tentando compreender se na mente de Lucas, se ele examina esse versículo de número 11, se ele olha para esse versículo de número 11, de repente, de uma forma entristecida. Se ele olha para esse texto e diz assim: por quê?
Será que não tenho eu sido suficiente para Ele, para estar juntos? Será que agora o apóstolo Paulo precisa de mais alguém? Será que ele precisa estar cheio, rodeado? E aí eu já começo de forma aqui a fazer uma analogia com a minha vida e a sua. Não é a quantidade de pessoas que estão em volta ao teu entorno, é a significância delas para a tua vida. Em dizer que de repente não são muitos, podendo ser apenas um, mas de que Deus preservou alguém para estar contigo. Deus preservou um amigo, preservou um companheiro, preservou alguém que não mediu esforços, alguém que abdicou da sua vida, alguém que anulou as suas vontades para estar com Ele, para estar junto do apóstolo Paulo. Nesse momento aqui, essa última prisão é a prisão que antecede a sua decapitação. São os últimos momentos do apóstolo Paulo. É certo aqui que o texto vai dizer que Marcos está chegando, João Marcos, mas antes de João Marcos chegar, eu quero te dizer que Lucas já estava. Então, em nome de Jesus, olha para mim por favor. Deus vai colocar verdadeiros amigos do seu lado, e de repente você não via, mas você vai passar a ver a partir de hoje. Pessoas que Deus vai abrir teus olhos. Deixa eu falar aqui a nível família, aonde de repente você vai olhar e você não valorizava, mas hoje, ou a partir de hoje, você vai olhar para sua esposa, você vai olhar para o seu marido, e você vai entender que Deus preservou alguém contigo nos momentos mais difíceis da sua vida. Nas oportunidades que lhe faltarem, vai ter alguém do teu lado para dizer assim: eu estou contigo, vamos embora. Quando a tristeza te assorear, quando ela bater na sua terra, quando a tristeza chegar na sua casa, irmãos, vai ter alguém contigo para dizer assim: ó, eu estou aqui. É um Deus que preserva Lucas, para mim, para ti. É um Deus que vira e diz assim: não, você não vai ficar sozinho não, você não vai ficar sozinha não. Deixa eu melhorar isso, você não está sozinho não, você não está sozinha não. Deus vai levantar pessoas que vão estar do lado de fora como se estivesse do lado de dentro. Qual a importância de Lucas? Muita. Quando Paulo estava preso, indo para o seu julgamento em Roma, em Atos 27, quando o texto fala de um Euroquilão, de um grande tufão, irmãos, e eu achei importante aqui o pregador de terça-feira, explicando sobre o Euroquilão, falando sobre a massa de ar quente do deserto, quando se encontra com a massa de ar frio do mar, porque normalmente eu suporto as ondas fortes que batem de um lado só da minha embarcação. Só que o Euroquilão fazia com que viesse uma onda de um lado e uma onda do outro lado, ou seja, alguém que está apanhando dos dois lados. Você está entendendo, irmãos? É aquele momento difícil da tua vida, tu vê, parece que tu só apanha. Agora, Lucas estava com o apóstolo Paulo naquela embarcação por livre e espontânea vontade. Então eu quero te dizer que Deus vai preservar pessoas assim para a tua vida. Deus vai colocar pessoas assim no teu ministério. Deus vai colocar pessoas assim, sabe? Em nome de Jesus. As ondas estão batendo, mas tem alguém contigo. Paulo era o prisioneiro, Lucas não era o prisioneiro, mas estava como se fosse o prisioneiro. Deixa eu repetir isso: é alguém que está do lado de fora, mas se faz do lado de dentro da tua vida. Então, em nome de Jesus, não desmereça os Lucas da sua história, não desmereça os Lucas que vão surgir na tua história, da tua vida. Não os desmereça.
bênção, porque eles são importantíssimos. Foram eles que não te abandonaram. Sabe, se a embarcação vai naufragar ou não vai, Deus preservou Lucas para estar contigo. Mas o apóstolo Paulo, o anjo fala com ele, e é interessante isso, porque o anjo não fala com Lucas, o anjo fala com Paulo. Paulo, nenhum fio da vossa cabeça se perderá. Eu fico tentando imaginar o apóstolo Paulo dizendo: rapaz, Lucas está aqui sem necessidade, podia estar lá ou lá, mas está aqui. Eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu vou precisar abrir meu coração para vocês, porque eu acho a palavra tão rica que os meus pensamentos particulares, na verdade, o que eu aprendi é que o que prevalece na minha vida, na vida de qualquer pregador, é o que a palavra diz, não aquilo que eu sinto. Mas às vezes aquilo que eu sinto precisa ser demonstrado. Na quinta-feira eu completei 15 anos de ministério pastoral. Olha para mim, por favor. Eu esperei aqui ver alguns rostos, de verdade. Para presentear, não. 15 anos, passou dessa fase. Eu sei que algumas pessoas não puderam estar. Só que eu sou um ser humano. E no auge dos meus questionamentos, Isaías, internos, enquanto o culto acontecia, o Senhor virou para mim e disse assim: não entende que eu sou aquele que preserva o Lucas para você? Lucas não é necessariamente uma única pessoa, Isaías. Lucas podem ser pessoas que Deus olhe e diga assim: não te são suficientes. E aí no meio aqui da gente, aí nós começamos aqui a falar de pessoas que já estão conosco há 13 anos. Aí o pastor Eduardo falou que estava desde o primeiro culto. Aí veio o Mauro. Aí o Mauro disse assim: pastor, eu me converti no dia da sua ordenação ao ministério pastoral. E eu tenho outros amigos que estão conosco antes de ter igreja, já estavam juntos. Sabe o que Deus fala conosco? Às vezes você está tão preocupado com João Marcos: traga-me ele, traga-me também a capa, porque está chegando o inverno, venha de forma apressada. Você está tão preocupado com os entornos, você está tão preocupado com outras pessoas, e Deus diz assim: eu tenho posto pessoas na sua vida e você não tem dado a devida atenção, a valorização a elas. Eu tenho confiado pessoas, vidas, sabe, vidas que te cercam, vidas que oram por você, vidas que te amam. Então Deus disse assim: não olha nesse prisma, não olha nessa visão, não olha nesse ângulo, não olha dessa maneira, olha de uma forma diferente. Aí eu recebo da Karen uma mensagem. Desculpa, Karen, te expor aqui. Eu recebo da Karen uma mensagem, Caulim, da sua esposa, e ela disse assim: pastor, o senhor tem noção o quanto nós amamos o Senhor, a sua casa. E ela usa aqui, eu queria poder abrir aqui para você, aqui para te mostrar a mensagem. E aí o Espírito Santo, irmãos, não é que sejamos emotivos ou meninos, sabe, que precisamos disso o tempo todo, de alguém que vem para dizer, para dar tapinha nas costas, para dizer que estou contigo, porque eu já vivi isso, e de pessoas que foram embora. Não é nada disso, mas é um Deus que vira para nós e diz: considere os Lucas que eu tenho preservado na tua vida, na tua história, no teu ministério. Olhe para eles, observa, olha nos olhos, diga a sua importância,
mostra quem Ele é, mostra o que Ele representa para você. Não tenha vergonha de pedir perdão se for necessário. Não tenha vergonha de dizer: aí eu estava aqui, a coisa acontecendo, e aí eu passei uma mensagem para alguém e disse: amigo, me dá a honra da tua presença hoje aqui, sabe? Me dá, porque eu precisava, porque era importante, para mostrar para Lucas: você é importante. Vai chegar João Marcos, vai chegar a capa que vai me aquecer, eu sei que eu estou sendo oferecido em libação, eu sei que eu vou partir, eu sei de tudo isso, mas Lucas, você é importante. Hoje Deus está falando isso a nosso respeito, está falando isso com você, está falando isso comigo. Você é importante, você é importante. Tem alguém do teu lado aí que você ame? Você é importante, você é importante, você é muito importante. Não há necessidade de João Marcos, não tem Lucas. E se tem Lucas, é suficiente. Se tem Lucas, é suficiente. Se tem Lucas, é suficiente. As minhas palavras são assim: obrigado, Lucas, porque você já teve muitos motivos para ir embora, mas você não foi. Obrigado por ter passado por cima de você mesmo. Obrigado por ter passado por cima das suas vontades. Obrigado por ter passado por cima das suas razões. Pois quando o barco estava sendo assolado pelas ondas de um lado e do outro, você estava comigo. Sabe o que Deus me mostra, pastor Du? Que ainda há tempo, há de existir, de consertarmos algumas coisas. É certo que comigo, com o pastor Du, nós somos, é um filho que Deus me deu, e pastora Maíra, pastor Carlos. Eu queria poder virar para os Paulos hoje aqui e dizer para eles assim: Paulo, valoriza Lucas. Lucas morre em Bitínia aos 84 anos de idade. Você sabe que o sucessor de Elias seria Eliseu, né? Você sabe disso. Mas no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no versículo 11, o texto diz assim, ó: indo eles, andando e diga assim, eram amigos. Pai, tem pais aqui? Tem, claro que tem. Seja amigo do seu filho, seja amigo da sua filha. Mãe, seja amiga da sua filha, seja amigo do seu filho. Pode estar tudo desmoronando, mas se você tem um amigo, você tem um porto seguro. Missionária Lourdes sabe do que eu estou falando e sabe da importância da mãe que tu és, da mulher de Deus que tu és, da referência que tu és para os dois e para as crianças. Então, se tu entende que tu tem uma amiga em casa, você sabe que nos dias mais difíceis da sua vida, você tem uma amiga em casa, alguém que tu pode, mesmo com o tamanho que tu tem, que tu é grandão, tu pode deitar a sua cabeça no ombro da mamãe, chorar e dizer: mãe, eu estou aqui, eu preciso. E aí a mamãe vai acudir, vai fazer um cafuné e vai dizer: é disso que eu estou falando hoje.
É disso que eu preciso tratar. Eles iam andando e falando, porque eram amigos. Aqui, quando você está do lado de um amigo, por mais que você saiba que você vai substituí-lo, você não quer substituí-lo. O que você quer é continuar caminhando e andando, caminhando e andando, caminhando e andando, e falando. Desculpa, se eu caminhando e andando é a mesma coisa. Desculpa aqui. Aí o que Deus tem que fazer para separar? Tem que vir um carro de fogo, irmãos. Porque se não for algo sobrenatural, não tem como separar. Se não for algo vindo de Deus, está entendendo, pastor? Não tem como desunir, não tem como separar. Problemas desse mundo não podem separar-nos. Problemas desse mundo tem que nos unir cada vez mais. Não é para separar-nos, é para nos unir, em nome de Jesus. Aí, que vai separar os dois, beleza. Aí Elias vai subir ao céu num redemoinho. Olha que coisa legal. Bem, agora o profeta vai ser, ou melhor, agora Eliseu vai se tornar o profeta. Olha o que acontece com Eliseu. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou um manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se para a borda do Jordão, Elias já havia tocado com o seu manto na borda do Jordão, e o Jordão se abriu. Aí olha o que vai acontecer. Ele vai tomar o manto de Elias que deixara cair, e ele vai ferir as águas. Mas olha como que ele vai ferir. Onde está, ó Senhor, o Deus de Elias? Quando ele feriu as águas e elas se dividiram um para o outro lado, e a Bíblia diz que Eliseu passou. Que Deus tenha poupado Lucas de talvez através de uma pequena frase ter entrado como seta no seu coração. E creio de verdade que não entrou, mas podia ter entrado. Significa o que, pastor? Significa que às vezes você pode estar do lado de alguém que você ama e de repente ouvir alguma coisa que te entristeça. Mas ainda que isso aconteça, não leve em consideração o que foi dito, não. Ponha na balança toda a história juntos. Põe do outro lado da balança os euroquilões da vida, as prisões, quem esteve contigo, quem te ligou para dizer assim: cara, você está bem? Somente Lucas. Somente a minha oração é: Senhor, obrigado por ter preservado Lucas para a minha vida. Porque às vezes nós queremos ser o apóstolo Paulo, e talvez na minha função caberia um pouco dessa função por ser pastor, caberia um pouco dessa posição por estar na condição de ser o que fala e você o que ouve. Então normalmente eu poderia estar nessa condição do apóstolo Paulo e vocês na condição de Lucas. Só que hoje a minha mensagem é que nós podemos ser Lucas um para a vida do outro.
Escuta o que eu estou te falando hoje. A partir de hoje você nunca mais vai olhar para o teu irmão da mesma maneira. A partir de hoje, aquilo que você, eu abri meu coração, mas não abri por inteiro. Em compensação, olhar no rosto de algumas pessoas aqui na quinta-feira foi tão importante, mas tão significativo, tão representativo. Um aperto de mão, um abraço tão importante. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus vai preservar pessoas para você, pessoas para a tua vida. Deus vai te mostrar que você não está só. Não pense que você está só. Você não está só, de pessoas importantes, significativas, pessoas que Deus colocou e que nunca mais sairá, sabe, irmãos? Porque às vezes podem ser filhos, mas estão tão distantes. E Deus quer aproximar o que está distante. Deus quer aproximar o que está distante. Deus quer aproximar aquilo que está distante. Hoje Ele te traz a este lugar para dizer, deixa eu repetir pela Selá, você é muito importante. Você tem alguém do teu lado que você possa olhar nos olhos e dizer, você é muito importante. Eu vou liberar os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras principalmente, para andarem nos corredores. Isso, rapidamente, me ajuda. Vá até alguém que de repente esteja sentado sozinho. Vá até alguém, os homens e as mulheres, diz, você é muito importante. Você é muito importante. Não se sinta menosprezado, não se sinta pequeno. Deus te trouxe aqui para te dizer que você é muito, muito por demais, muito por demais, muito por demais, importante, importante, importante. Talvez esse mundo vá dizer que você não é, mas você é muito, 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 Gisele, muito importante. Você pode sair do seu lugar se você quiser. Você pode ser instrumento para alguém. Muito importante. Muito, muito importante. Muito importante. Muito importante. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, até a morte se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrará, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar,
Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode vento soprar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Mas os sonhos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, Passares pelo fogo, estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não se queimará. eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode o vento soprar, ninguém impedirá. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, aleluia.
pode o vento soprar, a terra pode abalar. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pode abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Vai vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo no teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas. Fique de pé em nome de Jesus. Lucas para você. Eu só quero ser Lucas para a sua vida. Só quero ser Lucas para a sua família. Conta comigo. Quando você achar que está sozinho, olha para o lado. Tem gente, tem pessoas. Deus preservou vidas. Pessoas que confiaram no teu ministério. Pessoas que disseram: vamos, vai dar certo. Em nome de Jesus. Deus preservou Lucas para a tua vida. Em nome de Jesus. Oh! Tô carente hoje, irmão. Irmão, faz um coraçãozinho aqui. Manda pro pastor aqui. Obrigado. Tô carente hoje. Em nome de Jesus. Tem homem que não fez coração não, cara. Tem homem que é durão mesmo na parada. O coração. O Alexandre usou até os braços ali. Coração, pô, que parada é essa? Vou dizer, a gente não tem essas paradas não, é coração. A gente é mano, pá, das quebradas. A gente é coração. Amém, irmãos? Mano das quebradas, não sei o que é isso. Te repete cada coisa, né? Irmãos, você é muito importante. Saia daqui hoje com essa definição, com essa frase. Você é muito importante. Não é um pastor que está vindo aqui trazer uma mensagem para criar em você uma emoção. Não, é de alguém que aprendeu a olhar para o lado e ver que Deus preservou Lucas para a minha vida. Preservou Lucas, plural. Certo que o nome já tem um S para a minha vida, para a minha história. E Deus preservou Lucas para você em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Nós vamos aqui para um louvor.